programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Mulher de verdade, sim senhor. Mulher brasileira é feita de amor. Boa tarde, os internautas do programa AuTV Mulher. Hoje o nosso programa conta uma história de luta, de resistência da classe trabalhadora brasileira. É uma parte dessa luta. Nós vamos contar com um trabalhador que esteve desde o início da primeira fábrica de cimento de grande porte nacional em Perus, um bairro na cidade de São Paulo. Está aqui comigo com muito prazer e uma grande honra tê-lo aqui, que é uma história de vida, de luta e de resistência, o senhor Tião. Que bom tê-lo aqui no programa AuTV Mulher. Prazer muito grande recebê-lo aqui com essa história tão bonita, tão forte de resistência e de luta dos trabalhadores da fábrica de cimentos de Perus, conhecida como Queixadas. Tá certo? Isso. Também está comigo uma jovem jornalista que tem um trabalho maravilhoso. Eu as conheci as duas quando publicaram na Folha de São Paulo um artigo voltado às meninas da periferia. Jéssica, jornalista, que bom tê-la aqui no programa AuTV Mulher. Olá, boa tarde a todos. É um prazer também pra gente estar aqui falando sobre essa luta. E também a Larissa, que bom tê-la aqui, jornalista também, no programa AuTV Mulher. Bom, nós primeiro temos que situar um pouco o que é os Queixadas. Podemos falar sobre isso? Sim. Então, as queixadas, né, primeiro, é importante dizer o porquê desse nome. Queixada é um porco do mato, e acho que o Tião pode também falar um pouco disso. E é um porco do mato que ele sempre luta em conjunto, ele nunca vai pro embate sozinho. Então, em uma assembleia do sindicato da fábrica de cimento, uma pessoa que fazia parte dessa assembleia disse: "Vocês estão parecendo queixadas." Mas o que é isso? Queixada é um porco do mato que sempre luta junto. Então, os trabalhadores todos se apropriaram desse nome, da palavra queixada, e ficou. Então, passaram a ser conhecidos como Sindicato dos Queixadas. Isso é maravilhoso, porque mostra o quanto a unidade que é a força, né? Ninguém luta sozinho, todo mundo luta conjuntamente. Porque é muito fácil você derrubar uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Agora, um conjunto de pessoas, você passar por cima, se torna muito difícil. E nada melhor para contar essa história de unidade, de resistência, nessa primeira fábrica de grande porte de cimento no Brasil, a de Perus, o seu Tião, que esteve como trabalhador desta fábrica em 1930 e... Uma fábrica. O senhor entrou em que ano? Eu entrei em 1961. Em 61, senhor. 61. Ok. Isso. Então, por que surgiu o nome dos Queixadas? A menina falou, mas a gente estava em greve, a primeira greve de 46 dias. 46 dias? 46 dias durou essa primeira greve. E foi numa assembleia no Cine Perus, um cinema antigo que tinha lá, aconteceu a assembleia. E o motivo principal da greve era que a gente queria um aumento de 40% de salário. E havia um acordo entre todos os trabalhadores, ou os 40, ou então não votaria na fábrica. E o Abdala mandou alguém... O Abdala, que ele está se referindo, é o dono da fábrica, que era um grande empresário e que negociou com os trabalhadores. Alguém foi lá negociar. E teve um fato interessante, né? Porque essa pessoa que foi lá disse assim: vocês precisam produzir cimento porque
Cristo tem fome de cimento. Um trabalhador levantou e disse, ele tem fome de justiça. Muito bem. E então, nessa Assembleia ficou decidido que ninguém voltaria ao trabalho se não recebesse 40% de aumento. Então se decretou a greve em função das condições econômicas salariais, de que estavam vivendo um arroxo, com certeza, esses trabalhadores. Já é um trabalho extremamente difícil, que eu gostaria de ouvir do senhor, como as condições de trabalho nessa fábrica, como que se davam, como é que é trabalhar numa fábrica de cimento, né? O que significa para a saúde do trabalhador, né? Para a segurança do trabalhador, trabalhar numa fábrica em 1961. Primeiro ano que o senhor esteve lá. O senhor ficou lá na greve, que foi a reivindicação de 40% de aumento. Essa foi a primeira greve. Agora, em 14 de maio de 62, começou a segunda greve. Foi essa que durou 7 anos. Então os 40% não foram respeitados, não houve esse aumento? Na primeira greve, conseguiu-se 40% de aumento, conseguiu salário família, prêmio produção, uma tábua de reivindicações que na hora delas assinou. Mas a única coisa que ele cumpriu foi os 40% de aumento. Certo. As outras coisas, ele foi empurrando com a barriga. Aí, né, os trabalhadores se organizam. Isso, aí que surge a greve de 62. Surge a segunda greve de 62. E o senhor também estava lá? Estava lá, nessa greve. E essa aí foi uma paralisação geral? Essa foi. Inicialmente foi. Por uns 90 dias a gente esteve totalmente paralisado. Mas ao fim disso... E quem era o grande líder nesse momento desses trabalhadores e trabalhadoras? Tinha mulher também? Não, só tinha... Nessa indústria não tinha presença de mulher? Não tinha, infelizmente. Nem no administrativo, nada? Não. É uma indústria eminente masculina, olha só, masculina. Hein? Mas é interessante que a luta das mulheres, dos queixadas... Nós vamos falar já, nós vamos chegar das esposas, né? Das irmãs, das mães. Então eram os homens, né? Enfrentando a greve. Mas a gente pode dizer, eu, por exemplo, eu tinha 7 meses de casa quando começou a greve de 62. Né? Minha mulher, ela nunca me desencorajou. Ela sempre acreditou nessa luta. E quando fala de liderança, nós tínhamos um sindicato que fez orgulho, foi orgulho para muita gente, para nós e causou inveja de muitos outros sindicatos também. Né? Nós tínhamos um advogado chamado Mário Carvalho de Jesus. Olha, as nossas homenagens a esse advogado, a esse guerreiro, a esse amigo, Mário Carvalho de Jesus. Eu acho que nós temos que fazer um programa para falar para os nossos internautas, para a Rede AltV, para quem acompanha os programas, que eu até quero cumprimentar os nossos internautas que já estão aqui, vão fazer pergunta aos senhores e às senhoras. Quem é Mário de Carvalho de Jesus? E nós tínhamos uma diretoria do sindicato muito boa, muito consciente, e o presidente era João Breno Pinto, um mineiro de fibra. Retado, jovem, mas com a cabeça consciente, muito boa, né? Consciente. Da condição do trabalhador, né? Sofreu muito por causa disso. Foi muito perseguido. A ponto de ele não tinha emprego em lugar nenhum em São Paulo. Já estava, como diziam, fechado. E tem um fato interessante nessa história de procurar emprego. Ele conhecia um industrial que tinha uma fábrica em Jundiaí. Amigo assim dele, né? Ele foi lá, falou, olha, eu estou procurando emprego em todo lugar e não consigo. Eu vim aqui para você me arranjar um serviço para mim. O cidadão disse assim, olha, eu tenho uma verba social aí, eu vou te dar um cheque, você todos os meses você vem e se pega para você. Mas não quero você trabalhando aqui. E se mantendo nisso, ele disse assim, eu não vim pedir esmola para você, eu vim pedir um emprego. Trabalho. Porque eu sou profissional.
Tá vendo como que é? O capital se une, né? Rapidamente. Assim também os trabalhadores. E na segunda greve de 62, as reivindicações foram atendidas? Quando o pessoal voltou para a fábrica, Ele atendeu, na primeira ele atendeu os 40%. E na segunda? olha, a reivindicação maior e a preocupação maior era que ele que os estáveis tivessem o direito de voltar na fábrica e cumprir aquilo que a justiça determinou. O tempo parado eles teriam o direito de receber. E receberam. A Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho. Mas, quer dizer, voltaram só os estáveis e o restante foi tudo demitido? Os outros foram demitidos. Os outros, no primeiro julgamento, já foram demitidos. Quantos foram, vocês lembram? Mais de 400 trabalhadores. E nunca foram reintegrados a essa indústria? Aí entra aquilo que a Jéssica falou, de alguns que conseguiram voltar. Quem voltou nesse período? Desse período, então, na verdade, você tem os estáveis que voltam, os que têm mais de 10 anos de casa. Foram só os estáveis que puderam voltar. Esses não estáveis, eles realmente perderam a greve. Eles, logo depois que faz primeiro julgamento, eles continuam na luta por companheirismo aos demais, mas eles, quando sai o estado final, eles não podem voltar, quem só pode voltar os 501 estáveis, e aí, por uma mobilização dos 501 estáveis, parte do que eles ganharam dos direitos deles, eles deram 10% para esses não estáveis. Mas os não estáveis, eles nunca chegaram legalmente a receber esses direitos da greve de 7 anos. Não chegaram. Agora eu gostaria de vocês duas colocarem um pouco para nós, que essa é uma luta de 60, não é? É uma luta que se passaram quase 50 anos, não é? Como vocês, tão jovens, recém-formadas, como é que vocês se envolveram? O que atraiu a vocês duas esta luta? Bom, eu sou do interior, eu sou de Itatiba, e eu conhecia a fábrica como um prédio abandonado e deteriorado pelo caminho que eu fazia de frente. E eu sempre tinha vontade de conhecer a fábrica, eu sempre tive vontade porque é um prédio tão grande, tão grandioso, e ele está acabado. É muito triste você ver a situação que está a fábrica hoje. Quando eu entrei na faculdade, eu conheci a Jéssica, e ela é do bairro de Perus, e ela está envolvida em algumas lutas para que a fábrica vire um centro de cultura do trabalhador. E aí, quando ela convidou para fazer parte do projeto, eu super gostei, e aí quando eu comecei a conhecer a história dos Queixadas, me interessei mais ainda, porque daí não é mais um prédio, era um prédio com uma história que é completamente significativa para o contexto sindical e de lutas mesmo. Porque, por exemplo, a greve de 46, que eles reivindicavam 40%, tem todo um contexto. Por que eles reivindicavam 40%? 46 ou 61? A de 46 dias, que é do 46 dias, tá. É de 1958, de 46 dias, a primeira greve. Essa indústria nasce em 1926. 26. E essa primeira greve tem um contexto. Por que eles queriam 40%? Todas as fábricas do setor, eles fecham um acordo de 30%. E o Abdala, ele opta aí, aumenta de 30% e vou repassar esse valor do aumento do salário no preço final do cimento. E eles falam, não, a gente ou quer os 30%, a gente tem os 30%, mas a gente não quer que seja repassado esse valor para não prejudicar o penalizar final, o consumidor. Ou a gente quer 40%. Então, isso eu achei que foi o que mais me deixou... Nossa, que incrível toda essa história, porque não eram só trabalhadores lutando pelos direitos deles, assim, eles sempre trataram com uma consciência da coletividade, de todo o entorno. Isso. E aí foi isso que fez eu, de verdade, me apaixonar pela história. E a minha, assim como em 1958 foi uma luta desses trabalhadores também por toda uma população, não só por eles, hoje, quando a gente, em Perus, tem uma comissão pró-Centro de Cultura do Trabalhador. Então, essa comissão ela quer transformar esse prédio abandonado, como disse a Larissa, em um centro cultural, porque Perus não tem um centro cultural. Ele tem, sim, outros espaços culturais, mas que não tem, eles não conseguem abrigar todas as nossas iniciativas. Tem muitos grupos de teatro em Perus, muitas
muitos grupos de dança, de música que precisam de fato. E além disso, seria muito importante esse local para que a gente resgatasse essa história. Isso é memória, né? A memória local e também identidade, porque um bairro como Perus, um bairro periférico, isso a gente observa muito nos bairros periféricos, muita gente tem vergonha do lugar onde mora, porque muitas vezes não conhece essa história. E isso eu confesso que acabou acontecendo comigo, principalmente nesse período de adolescência, que a gente sai para estudar fora, isso aconteceu. Só que quando eu volto para o bairro, antes de entrar na faculdade, eu termino o ensino médio, volto para o bairro, eu passo a conhecer a história. Conheço através do teatro e conheço através também de documentários. Tanto que em Perus nós temos 2 grupos de teatro que já trataram sobre a temática da fábrica, que é o Pandora e o Salada de Frutas. O Pandora que vai lançar, né, nessa semana que começa o espetáculo do Pandora, Relicário de Concreto. Então, tudo isso, a cultura, para dizer que a cultura me fez relembrar, querer conhecer essa história. Então, essa história eu começo a ver a importância do meu bairro e também a ter muito orgulho do meu bairro. Isso foi bem importante. Então, daí eu chegando na faculdade, encontro a Larissa, também, que vem de vários movimentos de luta por moradia e tudo mais. Então, nós duas juntamos, assim, tanto a minha luta quanto a dela, esse histórico, assim, de querer impulsionar um pouco isso. A gente, de olhar assim, não é só uma história do passado, uma história também que envolve muitas pessoas. Então, a nossa vontade sempre foi assim. E temos, sim, bibliografia sobre a fábrica, a gente estudou bastante bibliografia sobre a fábrica, mas a gente queria dizer que tem o Sr. Tião, tem o Seu Ramiro, tem a filha do Queixada, o filho do Queixada, né? Pessoas que a gente entrevistou, a Olga, o Arlindo. Estou dizendo nomes, porque essa fábrica, a gente diz Queixada, mas ela é feita por muitos homens e por muitas mulheres também. Isso é muito importante. Com certeza. E aqui o meu internauta está cumprimentando as duas em especiais, por estarem com essa consciência da raiz. Ninguém faz mudança se não tem compromisso com a sua história, com o seu espaço territorial, seu espaço regional, seu espaço familiar, das convivências sociais, não é? Porque se passar por cima daquilo que você não dá certo. Então, eles estão parabenizando as duas por essa coragem, por esse ânimo, por essa disposição em acreditar no novo. E o novo vem de onde? Da mão dos jovens. Não é, seu Tião? Sim, eu queria falar também Pois não. que da greve de 58, haviam mais quatro indústrias do Abdala que estavam sendo pressionados, explorados também. Vendo a disposição de luta do Sindicato dos Queixadas, eles entraram em acordo, nós vamos parar de trabalhar e exigir a melhora de salário. Só que eles roeram a corda e deixou a gente a luta no meio. Sozinho. Deixar os trabalhadores, aqueles que... Porque foi dessa luta de 58, dessa greve de 58, foi conquistado o direito de ter a comissão de trabalhadores dentro da fábrica para ajudar a resolver os problemas internos. Salário família, que depois... Então a primeira comissão de fábrica nasce na fábrica de cimento? Na fábrica de cimento. É? Foi. Olha aí, nosso presidente Lula, então... o Lula sabia disso, já conhecia. Com certeza, né? Porque as comissões no ABC são tão fortes, né? E o salário família e salário esposa, começou a ser pago, a Perus foi a fábrica que começou a pagar. O Franco Montoro era amigo do nosso advogado Mário Carvalho. Mário Carvalho. E ele era deputado, levou para Brasília, depois é que saiu a lei do 13º salário família. Ele copiou de Perus. De Perus, olha. Por isso que essas duas jovens maravilhosas que estão aqui têm um trabalho, agora é um livro, né, com certeza, não é? Desemboca no livro esse trabalho das duas,
tanto da Jéssica Aparecida Moreira André e Larissa Gol de Assis, tá certo? O trabalho diz Queixadas, a história não contada do movimento sindical no Brasil. Está aqui o trabalho das duas jovens jornalistas que elas apresentaram na faculdade, com certeza, e agora estão na fase final de um livro contando essa história. E aqui no programa Altive Mulher, eu, se vocês me autorizarem, vou solicitar para quem está acompanhando esta entrevista que elas precisam de um patrocínio para editarem e lançarem o livro. Né? Nós temos um grande parceiro, que é o dono da editora Ground, já está aqui conosco, e vou encaminhá-las para que ele conheça este trabalho, se for o perfil da sua editora. Mais uma vez, muito obrigada pela sua colaboração no programa Altive Mulher. Agora, vocês me citaram quando eu perguntei, e as mulheres também fizeram parte da greve? Vocês falaram, não, elas não estavam dentro da fábrica, mas fora da fábrica, que deu a sustentação, o fundo de greve, para a alimentação, todo aquele trabalho de solidariedade e sustentação de um processo tão doloroso. Quantos dias de greve ficaram a primeira vez? A primeira greve, 46 dias. 46 dias. Dentro da fábrica? Não, fora. Dentro da fábrica não era possível. Não deixaram. Polícia. Cheio de A polícia. primeira coisa que chegou lá foi polícia. Demais. Ocupando Muito o polícia local do trabalhador. É, né? guardar o patrimônio do JJ Abdala. Então, me digam como foi essa participação dessas mulheres. É interessante a gente falar, né? Principalmente, tudo começa assim na greve de 58, ela que impulsiona a greve depois de 7 anos. 58 dias. 58 é a primeira greve. 1958. Ah, 1958. Então, eu achava que eram os dias. Não. 46 dias. A primeira greve é 58. A primeira greve que o seu Tião participa, que é de 61. 62. 62. Ah, Isso. desculpa, meus internautas, mas essa é a informação correta. Então, a importância das mulheres é que elas, por mais que não trabalhassem na fábrica, elas sempre apoiaram seus maridos. Isso é muito interessante, porque elas nunca disseram: você não está vindo mais trazer dinheiro para casa, então, olha só, vai voltar a trabalhar. Não, elas apoiaram e nunca... Não se diz assim, mulheres de queixadas, se diz mulheres queixadas. Okay. Porque elas, assim, como assumiram mulheres, a luta também. Assumiram a luta, iam junto com seus maridos para as assembleias, com seus filhos nos braços também, as crianças. Nós temos relatos de mulheres que iam, de filhos que iam. E então essas mulheres, a importância delas é que elas saíram fazer... costurar, elas iam fazer as passeatas. Bolos para vender? Bolo, vendia verdura, costura. Para fazer fundo de greve. Exatamente. Então, essa greve, ela só pôde, na verdade, se sustentar. E também, depois que a greve ela se iniciou, a greve de 62, que durou 7 anos, pelo menos uns 2 anos, esses senhores, eles não conseguiam trabalho. E assim como o Tião contou do João Breno, que tinha uma dificuldade de arrumar trabalho, muitos outros tiveram. Então, como que eles conseguiam? Essas mulheres, com apoio, com essas mulheres indo na dianteira. Então, depois, muitos conseguiram emprego, mesmo aqueles que voltam depois para a fábrica. Eles conseguiram um emprego antes de voltar para a fábrica, mas antes disso, essas mulheres que dão todo o aparato da família. E elas dão esse aparato financeiro, vão atrás, vende bala, vende isso, conseguem esse aparato financeiro, e elas dão um aparato também emocional até de luta mesmo, porque depois que os trabalhadores começam a trabalhar, por que é uma luta que se caracteriza por 7 anos de greve? Por 7 anos, houveram assembleias semanais, por 7 anos haviam passeatas ainda, aí tem vários relatos, mas o trabalhador estava em outra empresa já, ele faltava na passeata, eu não podia, mas a mulher ia no meu lugar. Então, ele não podia estar naquela passeata específica no centro da cidade, a mulher dele ia representar ele lá. Então, foi uma luta que envolveu toda a família mesmo, e o filho, tudo
Agora, Larissa, eles ficaram 7 anos em greve. 7 anos. Tinha gente trabalhando, furando greve ou não? Tiveram os que ficaram em greve. Os pelegos. Depois de 90 dias, a gente viu parente entrar na fábrica, Voltou, gente. parado por policial. Os fura-greve. E as mulheres tiveram um papel, as mulheres deles tiveram um papel muito importante nisso. Porque houve mulher que disse para o marido, se você não entrar na fábrica, você não vem mais dentro de casa. Você vai perder a casa para morar. Pelegos. Então eles foram. Agora, você tinha nesses 7 anos, muitos voltaram a trabalhar e a maioria não foi reintegrada desses trabalhadores? Não, só os reintegrados foram os 501. Que eram estáveis. Os Certo. outros não. Os outros não. Os outros não. Isso. E muitos desses morreram sem ter os seus direitos readquiridos? A família recebeu. A As família. famílias receberam tudo. Ok. Todos Mas os passado direitos. muitos anos. Bom, o pagamento foi efetuado depois de 2 anos que a Justiça Em que ano foi? decretou. 72. 72? A greve de 7 anos durou de 62 a 69. E a 69. E aí em 72 que é a justiça, na verdade é a União, né? Nem o Abdala que paga, porque o Abdala nesse momento também decreta falência, tem uns trâmites que Sei. ele faz. E aí a União paga os direitos dos 501, e só os 501. Os outros Ainda não com o recebem. advogado presente, Sim. o doutor Mário. Ele ainda é presente. Ele morre em que ano? Mais recente. Na década de 90. 95, acho. 95. E o Breno? O Breno morreu em 2002. E a família dele foi indenizada ou não? Ele recebeu ainda a indenização, né? Ele chegou? Ele chegou a receber. Ótimo. Chegou. Que maravilha. Porque depois ele aposentou e para se distrair ele fundou a Associação dos Aposentados, dos Queixados. E quem toca essa associação? Ah, o Ainda- mestre Tião. Não, eu sou um componente da associação, né? Memória Viva. Isso. Jéssica, o nosso internauta lhe pergunta a você também, né, Larissa, se vocês estão, aonde vocês estão conversando com o poder público para tombar a fábrica como um centro cultural da memória dos queixadas? Então, é importante a gente situar aí que a fábrica, em 1991, ela é tombada como patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Que ano ela foi tombada? 1991. No governo Luiz Erundina? Sim. Foi. Ok. Então, a fábrica, mas naquele momento, antes mesmo da fábrica ser fechada, já existia uma comissão dentro da fábrica para que houvesse o Centro de Cultura do Trabalhador. Uhum. Por todo esse histórico das periferias não ter espaços culturais. Porém, isso não foi realizado. A fábrica foi tombada, daí depois os próximos governos também deixaram a fábrica a Deus dará, e a fábrica vem a cada dia se acabando mais. Deteriorando. Então, exatamente. E o que acontece é que essa luta, várias vezes ela vem reacendendo. Então, na década de 90, ela reacende de novo, surge uma comissão, não, vamos fazer da fábrica um centro cultural. Daí ela morna. Agora, desde o ano passado... Tem idas e vindas, né? Isso, exatamente. Mas o que a gente vem percebendo agora é que a juventude de Perus, jamais excluindo toda a experiência que nos passam os nossos queixados, mas assim, a partir da cultura, os grupos de teatro, principalmente, têm um papel fundamental, e os grupos culturais, é importante citar aqui a Quilombac, né, que é um centro cultural independente dentro do bairro de Perus. Uhum. Então, essa luta ela começa a se levantar novamente. E a gente tem feito o quê? Um trabalho agora mais ideológico do que diretamente político. Porque a gente considera que é importante, nesse momento, a gente fazer com que muitas pessoas saibam da luta dos queixados. Porque muita gente não sabe. Romper com a invisibilidade desse processo Tem histórico. outra coisa acontecendo também no bairro de Perus, que são aulas optativas da USP, tanto da graduação quanto de pós-graduação, ocorrendo em todo o bairro, que tendem a discutir
o território urbano a partir da cultura também. O professor Euler, né, que toca esse projeto, ele até faz questão de enfatizar que é um projeto coletivo, porque essas aulas, elas são com a presença tanto de alunos que vêm da Espanha, alunos ali da USP e moradores de Perus. Então, essas optativas E aonde da se USP, dá essas aulas? essas Se dão aulas, essas elas aulas? se deram no Quilombac, que é essa associação É um cultural, território livre. um território, exatamente. Também já se deram no Centro Educacional Unificado, o CEL, né, de Perus, no sindicato também. E na fábrica? Na fábrica também, visitas à fábrica. Só que, então a gente tem bem trabalhando toda essa parte ideológica. A gente ainda não teve e não Criar temos, uma consciência, né? Como você exatamente, fala. não temos, por exemplo, um advogado como o Mário Carvalho de Jesus naquele faz falta. período para chegar tão próximo disso, assim. Então, nesse momento, desde agosto do ano passado, vem trabalhando muito essa parte ideológica e que eu acho que ela se sustenta cada vez mais. Agora com a peça do Grupo Pandora também, isso vai reacendendo mais uma vez em estudantes, em pessoas mais novas. O Quilombac sempre traz também temáticas, a gente já fez saraus, né? O Tião fez um batismo de queixada, nós estivemos presentes. Conta um pouco pra gente, Tião. Foi muito, muito bonito. E emocionante também, né? Acredito. Eu me considerei um personagem bíblico antigo, né? Vendo toda aquela gente e dentro daquela cerimônia toda, batizando os queixadas, né? Coisa linda. Foi muito, muito bonito, muito, muito bom. Queixadas gestou a unidade do movimento sindical, né, Tião? Sim. Gestou a força dos trabalhadores, não é? A relação dos trabalhadores com a família, a relação dos trabalhadores com a sociedade. Quando os trabalhadores querem aumento, mas ao mesmo tempo na pauta de reivindicação coloca para o proprietário, não vamos repassar esse aumento para a ponta que é o consumidor, a consciência, né, de classe, a consciência do direito de todos e todas. Então é um processo realmente, como o senhor fala, nobre, não é? Agora tem uma coisa importante aí de dizer quando se fala de Mário Carvalho de Jesus, a preocupação dele com o trabalhador. É o compromisso dele. Né? Então, tem que conscientizar o trabalhador com a família dele. Isso eu falo porque eu aprendi. A gente achava que eu sou homem, eu que tenho que manter essa família e as outras demais coisas não há necessidade. Então, aquele respeito de marido e mulher, a preocupação com a educação de filhos. Né? As coisas são juntas, né, seu Tião? Então ele providenciou pessoas que vieram e se reuniam com as famílias. E davam, tinha um médico. Que beleza. Né? E então eles acompanhavam muito. Muito. Era uma ação, ela não se rompia pós-fábrica. Não. Essa ação que acontecia de conscientização, de valorização da condição do trabalhador se dava na fábrica com a relação de família. Então não havia um corte, né? Aqui não. A gente tem consciência, a gente luta, a gente resiste, chega em casa a gente vai ver a novela das 8. Não é isso. Não. É muito mais que isso. Não. Agora, qual é a articulação tua com o poder público? Tem o nosso internauta, continua dizendo, já que é um órgão tombado, não é? A fábrica está tombada, que você diz que desde 1991, governo Luiz Erundina, e agora, qual é a relação com o poder público? O poder público vai criar essa secretaria? Você já teve contato com o secretário de Cultura de São Paulo para levar esse projeto, com Juca Ferreira? Então, principalmente os gestores da comunidade cultural Quilombac, que sempre fazem parte das reuniões, essa questão, a subprefeitura de Perus sempre foi levada, na verdade, mas ela nunca foi atendida. Nunca teve atenção para Perus nesse sentido. E acho que o seu tio também pode falar até um pouco mais, porque isso é mais antigo até do que a minha idade da Larissa. Então, essa luta e essa existência dessa fábrica
que pode se tornar já tem projetos de arquitetura dizendo que a fábrica pode se tornar uma universidade. Então, o que nós queremos, população de Perus, e nisso eu incluo, acho que a população de São Paulo como um todo, é que voltem um olhar um pouco para essas regiões periféricas e vejam que muitas vezes um lugar abandonado como aquele, que muitas vezes aquele lugar, se você entra, e nós já entramos algumas vezes, está todo deteriorado e serve muito, é até perigoso. Ele pode servir, tem muitos adolescentes em Perus, tem escolas muito próximas daquele local, pode servir como ponto de droga e outras coisas. Então, ele é o centro de memória, mas com essa relação de formação, não é, educacional, né, de oficinas, de espaço cultural. Lá poderia ter sido um céu, né? O céu de Perus, né? Lá ele tinha toda a condição. Nós não queremos que seja outra coisa, assim. Nós não queremos que transforme, por exemplo, em um local comercial, um shopping. Nós não queremos isso. Ele não pode perder a vocação a identidade de formação, né? De combate, de resistência. Então, aproveitar até o momento aqui para dizer assim, olhem para as periferias como um todo, e hoje aqui, o que a gente está falando, para Perus, essa fábrica ela é muito grande e ela pode sim se tornar muita coisa, pode ser uma universidade, pode ser um centro cultural que relembre a história, pode ser muitos espaços para os diversos grupos culturais que existem em Perus, pode tirar muitos adolescentes desse período que eles ficam entre a escola e não tem o que fazer ou onde ir, sabe? Então, lógico, está dentro do espaço institucional, né? Hoje ela é da União, o terreno, tudo? Municipal. Municipal. Não, só que, nem é, mas não é desapropriada, né? Não, aí houve assim, a fábrica de cimento tinha o Parque Anhanguera, que é o maior parque que a prefeitura Municipal. tem. A prefeitura pegou para ela. Existe uma estrada de ferro, da Maria Fumaça ainda, Perus Pirapora, que está lá com uma comissão lutando a duras penas para percorrer 2 quilômetros de linha para poder oferecer um lazer para turístico, o povo ao domingo, né? E além da história. Lógico, né? Imagina São Paulo com essa linha. E a fábrica lá se acabando. E a fábrica se acabando. Né? E corre o perigo dela pegar aquilo lá outra vez. Ele ainda. Agora, nós colocamos aqui, o nosso internauta nos pergunta o seguinte, que nós estamos colocando muito essa questão da resistência, da luta, da memória, como que os trabalhadores enfrentaram essas dificuldades, estamos resgatando isso. Mas o Adriano nos pergunta, a fábrica de cimento provocou doenças na população de Perus? Gostaria que senhoras jovens aqui, né? E o senhor pudesse comentar um pouco sobre isso. Bom, a primeira coisa que causava doença era o pó de cimento. Que, se fossem instalados filtros na fábrica, a fábrica não perderia tanto material que saía pela chaminé, que era triste você ver nas casas, existe lá ainda a mostra daquela cobertura de cimento em cima dos telhados, as plantações, a gente não podia andar, abrir os olhos livremente na rua. Era uma nuvem de cimento, né? Aquele pó que caía constantemente. Exato. E o pior, que ao final de tudo, aí teve que se fazer uma campanha para que realmente fechasse a fábrica, porque não tinha condições. Em que ano foi essa campanha? Foi 86, 87, né? Teve uma campanha em 70. E por que não se 70. colocou esses filtros? Aí aconteceu assim, a fábrica foi instalada por um grupo canadense. Então eles colocaram filtro. Em 1950, o Abdala comprou a fábrica. Ele tirou os filtros, que era para ele desenvolver mais, aumentar a produção da fábrica e tocar aquilo a todo vapor. Né? Desrespeitando a saúde da comunidade. Isso. Que coisa. Então, e trouxe consequências de respiração. Nossa, é uma doença silicose, porque a poeira... Tem gente que morreu de
problema de pulmão, né? Vocês Doença documentam muito isso no perigosa. trabalho de vocês? Sim, sim. Tem Muito muitos perigosa. atestados de óbito decorrente de inspirar esse cimento? A gente não fez nenhum levantamento específico sobre a questão do pó de cimento. A gente relata que houve na década de 70 um movimento que chamava Pó de Cimento Mata a Vida. Pó de cimento mata a vida. É. Isso foi em 70? Foi o lema da campanha da fraternidade daquele A tempo, campanha daquele ano. foi Sim, tema da campanha da fraternidade? Sim. E aí houveram passeatas. Vocês têm aqui esse Tem o cartaz? Tem o cópia aqui? cartaz, não, a gente não tem os cartazes, mas tem os relatos, tem um capítulo na tela disso. Só Na sobre campanha a da campanha fraternidade? ecológica. E a campanha contra a passeata contra o pó foram as mulheres que Pó de organizaram. cimento, o pó de cimento. Contra o pó de cimento. Ah, ok, Foram as mulheres que organizaram e sustentaram. ok. Né? O que nós temos muitos relatos são de mulheres que dizem assim, lavava suas roupas, daqui a pouco já estava tudo sujo de novo. É. Limpava meu quintal, já estava tudo sujo de novo. Agora uma coisa eles falam, nunca precisei arrumar telhado, porque o cimento batia tanto, que eu ele ia acabava fazer uma fazer crosta. uma crosta. Exatamente. Mas é Mas, duro assim, isso, né? O que senhorinhas que nós entrevistamos nos contaram foi o seguinte, elas gostavam sim da fábrica, mas essa questão do cimento, assim, até uma disse, por mim a fábrica fechava pelo cimento, mas pela questão do trabalho, de Perus ter um local perto para as pessoas trabalharem, não precisar ser um bairro só dormitório. Lógico. Então ela é muito focada assim, nisso, como pode cimento depois já toda... E Perus tem, né, esse histórico de lutas, né? Vem dos queixados, esse histórico de várias lutas, depois contra o lixão também. Opa, Então, esse lixão eu tive uma parte lá. Então, o incinerador. Incinerador. né? Incinerador. Exatamente. Agora, você estava me falando desses óbitos, né? As pessoas falam disso? As famílias têm consciência que é decorrente desse pó de cimento? Tem, e tem principalmente para as famílias que tinham trabalhadores lá mesmo. Então a gente entrevistou algumas mulheres e as viúvas, e todas as vezes elas relatam que quando o marido morreu, ele morreu e tinha decorrência do trabalho na greve. Então, problema no pulmão, problema no pé, vários problemas em decorrência ao trabalho, que tinha um trabalho muito forçado, e a respiração, porque não tinha máscara nem nada. Com as greves de 80 depois, ainda tem uma preocupação maior com a questão da segurança do trabalho. Mas antes... Então, antes, qual é a relação, como você cita um pouco para nós, que era um trabalho duro, como que se dá? Na pedreira, é isso? Eu acho que o Tião pode até falar melhor, mas esse caso específico que eu estava falando foi de uma viúva que o marido dela morreu em decorrência de problemas respiratórios, que ele trabalhava pegando sacos de cimento, e quando estourava um saco de cimento no rosto, queimava, e ele inalava aquilo, e esse caso específico dessa viúva que morreu, que ela mais contou. Mas eu acho que o Tião, ele trabalhou lá e pode explicar muito melhor de como era. Não trabalhava com luva, máscara? Não. Não existia isso, não. E tomava, tinha parada, porque contato direto com esse cimento, hoje... Eram 8 horas de jornada ali dentro da fábrica. Viu? E as condições, se eu puder falar para nós como era esse trabalho, como se dava, porque é um trabalho duro, é um trabalho muito Bom, pesado. tinha uns lados da fábrica que eram, por exemplo, os operários das pedreiras. Pedreiras é serviço bruto demais. Isso que eu gostaria de que o senhor falasse. O pessoal que descarregava as gôndolas com o calcário que vinha de Cajamar. Eles tinham que ter uma marreta de mais ou menos 10 quilos e manejar aquilo abrindo a tampa das gôndolas para jogar aquele material dentro do moinho. Existia lá dentro quem trabalhava no forno, que cozinhava o material. O meu irmão ficou cego, ele era forneiro, ficou cego de tanto olhar por um visorzinho, assim, um pedaço de vidro azul, para saber quando que o material estava bom, para controlar a entrada de óleo, menos óleo, mais óleo. E tinha outras pessoas lá nos moinhos, que numa distância de 1 metro você não enxergava o seu companheiro. Era aquela nuvem de pó o tempo todo. E Era aqui, muito bruto aquilo.
não tinha regulação nenhuma do Não. Estado, né? Não. A presença do Estado era nula, né? Nem existia CETESB naquele tempo. Terrível. Mesmo a questão do trabalhador, da condição do trabalhador, não é? Como é que pode você trabalhar com uma pessoa que você não enxerga a 5 metros? É terrível. Agora, o nosso internauta pergunta aos senhores, a empresa de cimento foi condenada a indenizar as pessoas que sofreram essas doenças das quais vocês estão citando? Não. O irmão do não. senhor que cegou, foi indenizado? Ele só, quando apareceu a cegueira, ele já tinha aposentado e tudo, mas viu-se perfeitamente que era reflexo daquilo, que a vista foi degradando, né? Não teve indenização, Não. porque naquele período, e mesmo depois, o Abdala, a família, né, nem chegou nem a pagar nem a indenização dos 7 anos de greve, sequer pagar, isso nem passava pela cabeça deles. Então nunca, o máximo era, o funcionário morreu ali dentro, vamos levar, limpar o rosto para ir no caixão. Máximo. Tem um caso de uma viúva que enfrentou a viúva e a filha, e ela conta que muitos anos depois, ela foi fazer um check-up com o pai dela, e o pai dela tinha uma malformação, uma calcificação errada na coluna, aí aposentado já. E aí ele falou, não, isso foi de um dia que eu caí na fábrica, ele caiu, levantou, ele tinha fraturado a coluna e continuou trabalhando. Calcificou errado e ele só foi ver isso Anos depois. muitos anos depois, quando era aposentado. Agora, dentro da fábrica, quando tinha um acidente como esse, que o sindicato era muito forte nessa época, esse sindicato desses trabalhadores. Quando acontecia algum acidente, quem socorria? Onde ia esses trabalhadores? Tinha poder público? Tinha algum pronto atendimento próximo? Ou tinha que ir correr atrás de hospital? A fábrica tinha uma enfermaria ao lado, lá na entrada da fábrica, né? Então tinha um enfermeiro, uma enfermeira, que ficavam para essas. Agora, quando havia caso grave mesmo, colocavam numa Kombi e toca para São Paulo, né? E tem que aguentar, espero que viva até chegar no hospital, né? Muitos não conseguiram. Essa era a situação. E hoje nós temos um presidente ex-sindicalista. Tivemos um presidente ex-sindicalista. Sim. Esperamos que as situações hoje... Desculpe. É de chorar, viu? É de chorar. É de chorar. Eu imagino o que é essa emoção que o senhor está vivendo. Mas, enfim, Perus continua com os mesmos, não tem a fábrica de cimento, o problema do pó, mas tem problema de educação ruim, Violência. saúde péssimo, não tem um hospital, transporte ruim. E essas jovens saem de uma periferia dessa, com essa consciência da sua história, do seu povo, e hoje ocupam os espaços de comunicação, as duas. Mesmo a Larissa, que é do interior de São Paulo, as duas jovens aqui, com essa consciência que precisa mudar, que é uma consciência que aquele cantor, compositor Geraldo Vandré nos colocava em sua letra, na sua música. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E vocês estão de parabéns, vocês são um exemplo de que essa moçada não está parada, que essa moçada dessa geração bebe nessa fonte do Tião e faz essa fonte transformar em condições melhores de vida, né, em respeito, em tolerância, não é? Uma sociedade onde a gente pode dizer nós somos respeitados nas nossas condições de mulheres e homens. Então, meu muito parabéns a vocês. Eu quero colocar a Rede AltV à disposição de vocês. O que for preciso em defesa de Perus, conte conosco, para falar bem ou falar mal, mas a AltV, como um espaço, né, de comunicação, tem esse papel, tem esse compromisso em realmente colocar para muitos que estão aqui interagindo conosco, parabenizando vocês. Né? Muita gente não conhecia essa história. E vocês, mais com essa
esse patrimônio aqui conosco, que é o seu Tião, né? Gentilmente veio aqui, né? Veio lá de Perus, pegou trem. Lá de Perus, pegou trem, é um jovem guerreiro que está aqui conosco, né? Jovem queixada. É um queixada. E há de ver ainda este centro cultural tombado desde 1900, essa fábrica tombada desde 1991, e o poder público agora, eu espero que o nosso secretário de Cultura, se for o caso, vamos solicitar uma audiência a ele, para que a gente possa levar esse projeto, para ver eles que estão tão envolvidos, não é? Para ver se eles realmente possam sair do papel essa luta de anos e anos, de trabalhadores e trabalhadoras da comunidade de Perus, para que realmente a gente possa ter um centro de formação, de cultura, de lazer e de memória, para que sempre se conte essa história. Exatamente. Então, você conhece o Centro Pastoral Santa Fé? Lá em Perus? Conheço. Então, eu acho que essa luta, é importante citar uma coisa, essa luta de 7 anos, ela só foi possível porque ela foi pelo conceito da não violência, que aqui no Brasil foi chamada de firmeza permanente. O que seria a não violência? O que Gandhi utilizou, né, na Índia, Luther King também. Então, Mário Carvalho de Jesus começa esse trabalho no sindicato, com as famílias, pelo conceito da não violência. Porque esses homens, o João Breno, ele demorou para aceitar. O que é isso de não violência? Tá parecendo coisa de pelego. Daí depois ele falou assim, mas olha, a gente não tem o poderio que tem o Abdala. A gente nunca conseguiria vencer o Abdala, depois ele fala, se a gente tivesse usado de violência. Então, eu acho que a luta, esses 7 anos de greve, é mais um exemplo de que quer lutar? Sim, nós podemos lutar com muita perseverança e muito firmes. Mas a gente não precisa da violência necessariamente para conseguir alcançar os objetivos. A gente precisa de persistência. E uma coisa que o Mário Carvalho de Jesus também dizia era o seguinte, não adianta você ser firme e persistente dentro da fábrica. Você tem que ser firme e persistente na fábrica, na sua família, com seus amigos, na igreja, em todos os lugares. Acho que essa questão da firmeza permanente é uma das coisas que deixam a greve ainda mais bonita. Foram por 7 anos e em momento algum houve um embate, uma briga violenta. Nunca houve isso. Sempre foram assembleias, greve de fome. Eles fizeram todos os tipos de manifestação, mas sempre manifestações pacíficas e colocando o por ideal. Por isso que as mulheres e os filhos podiam também estar participar. Participando. Por isso que as mulheres estavam lá, as crianças estavam juntas, porque nunca foi uma coisa violenta, ruim. Não, muito pelo contrário. Eles sempre colocavam isso como principal. A ideologia que a gente tem da greve é a da não violência. Eu acho muito Como nós estamos numa rede de mulheres, que é o programa AUTV Mulher, nós sempre colocamos nós mulheres, que nós não estamos ocupando os espaços de poder, os espaços públicos, para reproduzir aquilo que o machismo fez com as mulheres historicamente, que foi excluir, violentar, desrespeitar, mas sim criar uma nova ordem, uma nova força social, que é o exemplo desta fonte das quais vocês estão colocando aqui para nós. E eu quero aproveitar aqui hoje, no programa AUTV Mulher, me solidarizar a família dessa criança da Índia, que foi violentada aos 5 anos, que deu óbito no dia de hoje. É uma lição muito dura para nós mulheres que combatemos essa violência, esse crime. Mas é preciso que a gente rompa com silêncio e denuncie a violência. É preciso chegar antes do crime com inteligência e com consciência. Alguém sabia que esse homem era um abusador, que esses homens eram um abusador. Por isso é bom chamar a atenção. Para antes de chegar desse crime, muitos e muitas poderiam ter denunciado. Eu quero dizer que a gente não sabe quando vai acontecer, mas se tem sinais, vamos reagir para que uma criança de 5 anos não perca a vida da forma que perdeu na Índia. Eu não tenho nem palavras para isso. Honestamente a vocês, eu estou tentando falar o que o meu sentimento é tão que eu não consigo nem expressar. Mas eu quero deixar esse alerta aqui
já que nós estamos numa rede de mulheres que combatem essa violência tão grande. Jéssica, muito obrigada pela sua participação no programa OTV Mulher. Eu confesso a vocês que eu fiquei muito emocionada, feliz, porque eu conheço uma parte dessa história. Acompanhei muitas vezes a Luísa Londrina nessa região, não é? E sei o quanto é importante manter viva essa história. Muito obrigada. Volte sempre ao programa OTV, viu? Ao senhor, muito obrigada pela sua participação. Continue dando esse exemplo para nós. Obrigado. Volte sempre, viu? Obrigado. Vamos fazer um dia um programa lá na região, se Deus quiser. Obrigada. E a você também, Larissa. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Volte sempre. E no lançamento do livro, eu gostaria que vocês fizessem o lançamento aqui na Rede OTV. Tá bem? Tá? Muito obrigada aos nossos internautas. Até o próximo programa, OTV Mulher. Muito obrigada a todos os internautas. Mulher de verdade, sim senhor, mulher brasileira.